Olá, aqui é o professor Arnaldo e vamos iniciar agora o nosso módulo 1 da disciplina de subestações. Nessa primeira parte, a gente vai apresentar as características gerais das subestações e antes da gente avançar para as definições de subestações, classificações, tipos, arranjos de subestações, é importante a gente entender um pouco da configuração do sistema elétrico de potência, o famoso SEP, Sistema Elétrico de Potência, e aí sim a gente faz alguma introdução das subestações, apresentando principalmente qual que é a função da subestação no sistema elétrico de potência. Bom, o que é então uma definição básica do sistema elétrico de potência? Aqui tem uma definição importante, onde a eletricidade é a principal fonte de luz, calor e força utilizada no mundo. O mundo do que se faz hoje depende da energia elétrica, o que resulta em uma crescente demanda por parte dos consumidores e, consequentemente, no aumento e na necessidade de pesquisas e de novas tecnologias para otimizar seu fornecimento. Podendo ser produzida por diferentes tipos de usinas, a eletricidade é transmitida e distribuída aos consumidores por sistemas elétricos complexos e é estruturada em 4 etapas: geração, transmissão, distribuição e consumo. Essa eu acho que seria a melhor forma da gente poder definir o nosso sistema elétrico. Eu preciso gerar energia, eu transmito esses blocos de energia, eu faço a distribuição da energia para os meus consumidores. O famoso GTD-C é o que define o nosso sistema elétrico de potência. Bom, o objetivo do CEP então é gerar, transmitir e distribuir energia elétrica para o consumidor com confiabilidade, qualidade, otimização de custos, o mínimo impacto ambiental e, obviamente, segurança. Ok? Bom, geralmente aqui na geração a gente trabalha com níveis de 13,8 e 18 kV. As minhas usinas hidrelétricas, por exemplo, elas vão gerar a minha energia nesses níveis de tensão. Obviamente, eu não vou transmitir a minha energia nesses níveis de tensão. Caso, se eu fizesse isso, a gente teria grandes perdas no meu sistema, porque a gente sabe que quando eu tenho tensão baixa, eu vou ter uma alta corrente para transmitir aquela potência que eu tenho aqui no meu bloco de geração. Okay? Então, qual é a estratégia que eu faço? Eu faço uma elevação de tensão através do meu transformador. Então, faço uma elevação de tensão através do meu transformador para níveis maiores de energia. E aí vai depender muito de onde está localizada essa usina. Quanto mais longe do meu sistema, dos meus centros de consumidores, maior vai ser o meu nível de tensão, com a tendência de reduzir essas perdas, E a gente pode trabalhar com diversos níveis de tensão, 69, 88, 138, 230, 345, 440, 500, 600 e até mesmo 750 kV. Aqui no Brasil, os níveis mais típicos de energia 230 e 138 kV, ok? Em alguns casos a gente pode encontrar 500, 700 kV e também o 69 kV, ok? Bom, depois então que eu faço a transmissão da minha energia em níveis elevados de tensão, eu preciso levar essa energia para o meu consumidor através da distribuição. Eu vou distribuir essa energia e aí eu preciso reduzir a minha tensão para níveis menores, E aqui a gente destaca o nível de tensão de 3,8, de 4,16 kV, o nível de tensão de 34,5 kV e aqui logo abaixo, a gente tem os níveis de tensão de fato que eu vou alimentar os consumidores de baixa tensão. Bom, então aqui a gente destaca então o nosso sistema GTD e logo após a gente tem os consumidores, que vão estar aí ali sendo alimentados por esse sistema. Bom, qual é a estrutura básica do meu sistema elétrico de potência? Primeiro eu tenho a minha geração, conforme a gente identificou, e há um tempo atrás a gente tinha apenas a geração caracterizada fortemente pelas hidroelétricas.
E aí, nos últimos anos, a gente tem a hidrelétrica e a termoelétrica, né? A termoelétrica, inclusive, ela faz um papel muito importante, que é para fazer o controle, né, da geração no sistema, falando de Brasil, né? Aqui a gente está destacando a matriz energética brasileira, para a gente fazer o controle da geração quando eu tenho baixos níveis no reservatório, né? Aí eu faço esse controle pela termoelétrica. Então, observe que a termoelétrica, mesmo que ela tenha uma característica não renovável, né? Ela é importantíssima para o sistema para ela manter esse controle dessas fontes de energias que são, digamos assim, sazonais, no caso da hidro, né? No caso da hidro. E agora, com o advento das fontes renováveis, especialmente aqui na parte centralizada, a gente tem fortemente as eólicas, né? São fontes intermitentes, então a termoelétrica ela faz um papel fundamental aí no meu sistema para fazer esse controle de geração. Então eu faço essa transmissão em alta tensão, ok? E em alguns casos eu posso ter a conexão de grandes indústrias aqui na alta tensão, caso elas sejam localizadas próximo às redes de alta tensão. Bom, então isso pode acontecer. Então não necessariamente os meus consumidores estarão sempre lá no nível menor de tensão. Então eu posso ter grandes centros consumidores, grandes indústrias localizadas aqui na alta tensão. E aqui, continuando o meu sistema, a gente tem a distribuição, né? Que, novamente ressaltando, há um tempo atrás, a gente tinha aqui centros comerciais, residenciais, a rede rural, né? Então, e alguns centros industriais localizados aqui na distribuição. E aí, nos últimos anos, a gente tem uma grande proliferação aí da geração distribuída, especialmente através das usinas fotovoltaicas, tá bom? Em alguns casos eu posso ter as eólicas também, mas em grande parte eu tenho as usinas fotovoltaicas. E aí a gente tem a nossa geração distribuída aqui na distribuição, e aí eu tenho o que a gente chama de gerações, né, descentralizadas, né, e não mais centralizadas, assim como a gente tinha no passado. Então, o meu fluxo de energia, agora eu tenho uma característica também, não apenas da geração para carga, eu posso ter uma geração aqui do consumidor, no sentido para geração, o que a gente chama de prosumidores, né? Que eu estou gerando energia no sentido reverso. Bom, em um cenário futuro, a nossa rede tem se tornado cada vez mais moderna, né? Que a gente chama da famosa Smart Grid, ok? Que é uma rede inteligente, onde a gente tem aí vários tipos de agentes no meu sistema, né? As fontes renováveis, como as fontes solares, as eólicas, a gente tem a inserção de um consumidor, mas também que vai interagir também mais com o sistema através de veículos elétricos também, né? E tudo isso é integrado, né, num centro onde os dados vão estar todos eles sendo comutados aqui entre esses diferentes agentes, de tal forma que eu consigo ter um controle e tornando a minha rede cada vez mais inteligente, de forma, por exemplo, identificar falhas no sistema de uma forma mais eficiente que no passado, tá bom? Esse termo, inclusive, a gente não gosta muito de utilizar ele, Smart Grid, né? Porque senão a gente vai falar que no passado a nossa rede era burra, né? Então não é bem isso, né? Esse termo Smart Grid é porque a tecnologia e a comunicação e gerenciamento de dados, né? A quantidade de dados ele se tornou ainda maior que no passado, né? Por isso que a gente tem uma grande alocação aí de Data Analytics, Big Data, na análise aqui da minha rede no meu sistema elétrico, né? Então a gente começou aí com novos estudos e novas análises no meu sistema. Bom, e por que então estudar subestações, né? A gente viu aí um panorama bem geral do meu sistema elétrico, por que então eu tenho que estudar subestações? Lembra daquelas palavrinhas mágicas que a gente citou no início? Confiabilidade, segurança, eficiência do sistema? Tudo isso quem vai possibilitar em grande parte são justamente as subestações.
Então, quando a gente fala de subestações, a gente fala de confiabilidade, a gente fala de segurança, a gente fala de eficiência do sistema, ok? Então, são algumas palavras mágicas aí que estão associadas às subestações, tá bom? E aqui a gente vai ter as subestações. Aquele sistema que permite, por exemplo, eu primeiro fazer a elevação da tensão, então eu vou ter uma subestação de geração, ok? Posteriormente, aquela subestação que faz a primeira elevação da usina, né, da geração, e aquela subestação que faz a elevação para transmitir em alta tensão é a minha subestação transmissora. E aí, para eu distribuir essa energia, então eu tenho a subestação distribuidora, que eu vou reduzir os níveis de tensão. Então aqui as minhas subestações distribuidoras. Eu posso ter também as subestações dos próprios consumidores, por exemplo, no interior de uma indústria que a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de subestações. As subestações da geração, transmissão, da distribuição e a própria subestação, em alguns casos, do consumidor. Ok? Que às vezes você vai ter um consumidor que está trabalhando em 13.8 kV e você precisa fazer essa redução para níveis menores, então você tem uma subestação consumidora também. Ou seja, vai justamente acompanhar o GTDC do meu sistema elétrico de potência. Então, por isso aí a função principal da subestação é justamente garantir a confiabilidade, a segurança e a eficiência do meu sistema elétrico, ok? Permitindo aí uma operação estável do meu sistema. Então, quem vai garantir isso é um conjunto de equipamentos que eu tenho na subestação, que a gente vai estudar ao longo do curso, que vai possibilitar, vai garantir, né, a confiabilidade, a continuidade do meu sistema. E aí vocês vão verificar que a gente tem várias formas de layouts e arranjos e equipamentos que vão possibilitar eu trazer isso aqui para o sistema. Então, por isso que a gente fala que, muitas das vezes, que a subestação ela é como se fosse o coração do meu sistema elétrico, né? Se eu tenho uma falha, por exemplo, em um equipamento principal aqui, vamos dar a título de ilustração um transformador, você perde toda a continuidade de um grande bloco de energia do meu sistema, ok? Então a subestação ela representa um papel fundamental no meu sistema, e vocês vão verificar que a subestação ela também é uma matéria, né, da engenharia bem multidisciplinar. Ela envolve várias características de conceitos para o seu entendimento, não é uma disciplina isolada, tá bom? Então aí a função e o porquê de se estudar subestações. Aqui algumas classes de tensão, a gente já apresentou algumas delas, né? Então vou destacar aqui que a gente classifica o sistema em baixa tensão até 1 kV, MT de 1 a 66 kV, o sistema de alta tensão, né, de 69 até 230 kV. Aqui vale a pena ressaltar que maior ou igual a 230 kV, a gente tem no sistema que o ONS classifica como a gente chama da rede básica, tá? Então, quando vocês ouvirem falar esse termo rede básica, significa que a gente está trabalhando com tensões maior ou igual a 230 kV ou demais instalações que estão ali na fronteira com 230 kV. Então, posso ter o 138 kV ali que faz fronteira com um nível de tensão dessa magnitude aqui. Então, o ONS é que faz todo esse controle, essa operação da rede básica, tá bom? A gente tem então a extra alta tensão, né, que vai de 230 até 800 kV, ultra alta tensão maior que 800 kV. E os grupos, né, de consumidores, a gente tem um grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, né, os grandes consumidores, consumidores médios, pequenos consumidores em MT e pequenos consumidores em BT. E existem algumas regulamentações que tratam, né, de forma diferente de cada um desses tipos de consumidores. Então, em alguns casos, eu tenho que dar grande atenção para os grandes consumidores, né, porque eles representam um papel importante no sistema. Obviamente, tem também alguns pequenos consumidores
GMT ou MT, por exemplo, cargos hospitalares, também que merecem atenção. Então, observe que a subestação ela vai estar muito voltada também ou para o sistema ou voltada para os requerimentos aí do consumidor. Bom, então, essas foram algumas características gerais de subestações do nosso sistema elétrico e a gente vai continuar nesse primeiro módulo na próxima aula.